Olha, o Santos ontem treinou no CT Repelé, houve o treino regenerativo. Regenerativo é aquele treino que os jogadores que atuaram 45 ou mais minutos ficam na academia, é um treino mais leve, e os jogadores que não jogaram, os jogadores que jogaram menos de 45 minutos ou não entraram em campo, esses jogadores treinam. Esses vão pro gramado, esses trabalham normalmente. Então, o treino que vai começar a definir o time para a partida do próximo domingo é o treino de hoje e o treino de amanhã. O treino de ontem não definiu absolutamente nada. O treino de hoje vai começar a definir o time para enfrentar o Ceará. O Santos deve ter pelo menos uma mudança comparado ao time da última partida. O Igor Vinícius deve ser o titular do lado direito. O Mike não tem agradado o treinador Juan Pablo Vojvoda, que já pensava em fazer a mudança no último jogo, porém optou pela manutenção do Mike. Como o Mike não foi bem, a expectativa é que o Igor Vinícius seja o titular do lado direito da defesa. No mais, o Santos não deve ter grandes mudanças, não. O Santos muito provavelmente vai entrar em campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, na zaga Alexis Duarte, do lado direito Luan Pérez pela esquerda, e do lado esquerdo, né, na lateral, teremos o Gonzalo Escobar. No meio campo, João Schmidt, Zé Rafael, Roleiser e Álvaro Barreal. Na frente, Guilherme e Lautaro Dias. É claro que pode acontecer alguma mudança se algum dos titulares, né, sentir algum problema físico. Como o espaço de tempo do jogo de quarta para domingo é um espaço pequeno, é claro que os jogadores ali podem sentir algum desgaste. Então, o treinador Vojvoda pode ser obrigado a fazer alguma mudança por questão física. Do ponto de vista técnico, não vai mudar muito disso que eu disse aí. Não teremos grandes mudanças, não, no time titular, né? No time titular. Então, basicamente será esse time. Eu acho que o Santos vai para o Ceará com grandes chances de vencer a partida. O Ceará é um time limitado. O Santos também tem mostrado muitas limitações, é verdade. Mas o Santos vai jogar da forma que gosta de jogar. O Santos tem muito mais dificuldade de jogar na Vila Belmiro, porque precisa propor o jogo, precisa ditar o ritmo da partida, precisa criar, o meio-campo precisa funcionar. Quando você joga fora de casa, por mais que você até tente propor o jogo, você em algum momento vai jogar também no erro do adversário, você vai jogar no contra-ataque, né? O time que está jogando em casa, o mandante, tem a responsabilidade, né, de tentar a vitória ali, né, de buscar um pouco mais o gol. E aí o Santos se dá bem, porque o Santos joga na velocidade. O Lautaro é um jogador de velocidade, o Guilherme é um jogador de velocidade, o Barreal é um jogador de velocidade. Então, quando o Santos joga fora de casa, né, com essas peças que o Vojvoda tem, o Santos normalmente vai melhor do que jogando em casa. Então, é essa a expectativa que o torcedor do Santos tem na partida do próximo domingo. Acho que é um jogo igual, não vejo o favoritismo, o Santos não dá confiança ao seu torcedor. O Ceará idem, né? O Ceará é muito bem treinado pelo Léo Condé, mas é um time tecnicamente ruim, com poucas peças de qualidade. Você tem lá o Pedro Raul, tem um outro jogador de qualidade, mas é um time fraco também o Ceará, né? Que tem como força o coletivo, né? Eu acho que o grande troféu do Ceará na temporada é estar à frente do Fortaleza. Existe lá um campeonato interno entre os dois, Ceará e Fortaleza. Primeiro, o objetivo desses dois times é não cair para a Série B do futebol brasileiro. O segundo objetivo é um estar na frente do outro, né? Então o campeonato do Ceará são três. O campeonato brasileiro, ficar na primeira divisão e terminar à frente do seu rival, que é o Fortaleza. O Ceará está atingindo aí dois objetivos importantes: permanecendo na primeira divisão do futebol brasileiro e também ficando à frente do seu rival, do Fortaleza, né?
do seu rival do Fortaleza. Então é um jogo interessante no próximo domingo. É um jogo interessante. Que o Santos vai precisar jogar muito mais do que tem jogado. O Santos tem jogado até a partida contra o Bragantino. O Santos estava evoluindo. O último jogo preocupou demais o torcedor do Santos. A última partida contra o Grêmio preocupou demais. E mais do que ter desempenho, o Santos precisa de resultado. Mais do que ter desempenho, o Santos precisa de resultado. O Santos precisa fazer 3 pontos. Marcão, você mudaria o time? Eu mudaria. Eu mudaria o time. Não acredito que vai acontecer. Não acredito que vai acontecer. Mas eu sacaria o Benjamin Roleiser do time titular. Eu não entraria com o Roleiser para o jogo do próximo domingo. É claro que o Roleiser, tecnicamente, é um jogador superior, né, aos demais. Isso é um fato. Mas está faltando dinâmica, está faltando intensidade, está faltando tudo para o Benjamin Roleiser no setor de meio campo. Então eu tiraria o Benjamin Roleiser, entraria com o Ian no meio campo, que também não vai acontecer, mas eu entraria com o Ian no meio campo. Meu meio campo seria João Schmidt, Zé Rafael, Ian e Álvaro Barreal, na frente Guilherme e Lautaro Dias. Esse seria o meu time. E o Robinho, Marcão? O Robinho já está pronto para começar a partida como titular? Olha, depende muito do treinador. Eu ainda acho que o Robinho, nesse momento, deve ser utilizado como arma no segundo tempo, para impor velocidade, para tentar o contra-ataque. Eu ainda, para pegar o adversário cansado, eu ainda não lançaria o Robinho Júnior como titular. Agora, é claro, se ele repetir bons jogos, né, como teve na última partida, por que não colocar o Robinho como titular logo mais nesse time do Santos Futebol Clube, né? Eu acho que o Robinho vai trabalhar para isso e tem condições para isso. Por mais que eu entenda que ele não está 100% pronto. Eu sempre costumo dizer aqui, o Robinho está sendo lançado no profissional, mas no meu entendimento, tem até na base jogadores que estão mais prontos do que o Robinho Júnior. O Matheus Xavier, no meu entendimento, é um jogador mais pronto que o Robinho Júnior. O Rodrigo César, jogador do Sub-20, no meu entendimento, é um jogador mais pronto, mais preparado que o Robinho Júnior. Agora, futebol não é uma ciência exata. Tem cara que na base brilha, chega no profissional, não rende. E o inverso é verdadeiro. Tem cara que na base, às vezes não é titular, chega no profissional, cresce, tem estrela, tem personalidade e consegue realmente fazer ali uma boa trajetória. Então, não tem uma ciência exata, não tem uma lógica para isso. Mas o Robinho Júnior, eu acho que ele soube aproveitar os poucos minutos que teve em campo na última partida, incendiou a Vila Belmiro, mudou a atmosfera da Vila Belmiro, mudou o ritmo do jogo, né? Claramente, o Robinho foi responsável pela mudança da postura do Santos. Quase o Santos virou o jogo na Vila Belmiro no último jogo. E isso passou muito pelo Robinho Júnior. O Robinho pegava na bola, a arquibancada levantava, o Robinho chamava a torcida, cobrava escanteio, batia pro gol. Enfim, a mudança de postura do Santos, né? Passou muito pelo Robinho Júnior. Né? Com toda certeza. Eupídio Alves, bom dia, Marcão. Vai ter mano a mano com o Ceará? Vai ter mano a mano. Hoje ao meio-dia, com Thiago Jordão El Bigodinho. Maria Aparecida de Fátima, grande abraço. Leonardo Camargo, tá falando que é o sócio Arão. Viaja com o time, fica no banco e ainda recebe uma boa grana. É verdade, Leonardo. É verdade. Será que o Arão tá recuperado de verdade? Ou será que colocaram o Arão no banco de reservas entre os relacionados para acalmar a torcida e dar uma resposta para a mídia? Será que o Arão tem realmente condições de jogo? Ou será que ele está ali só para fazer número no banco de reservas para que de fato diminua a pressão sobre ele? Eu não duvido nada. Futebol tem muitas coisas que acontecem internamente
que acabam não vindo à tona. O Arão foi relacionado nas 2 últimas partidas, 2 partidas que o Santos até precisava ali, né, de um pouco mais de gás no meio-campo, e o Arão não foi colocado. Um jogador que veio para ser titular do Santos, todos entendem que é um jogador importante, seja como titular ou seja no banco para em algum momento entrar e resolver o problema. Por que o Vojvoda não tem colocado o Arão? Será que o Arão está fazendo número no banco de reservas para baixar a pressão, para que de alguma forma o departamento médico do Santos não seja tão questionado? Para que o próprio William Arão não seja tão questionado? Porque a imagem do Arão também ficou arranhada pelo longo período que ele ficou inativo. Então, não sei. Espero que não seja isso. Espero que não seja isso. Agora, um jogador da importância do Arão, um jogador que custa o que o Arão custa ao clube, tem que jogar. Tem que jogar. Seja como titular ou entrando no segundo tempo. Ele precisa jogar. Ele precisa jogar. Ele veio para resolver. Tem que jogar. Tem que jogar. Isso é um fato. Isso é um fato. Jair, bom dia, varandeiros santistas. Marcão, Roleiser e Barreal jogando juntos. É 2 João bobos, hein, Marcão? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Barreal não estava bem no último jogo, mas a postura do Barreal era uma postura diferente da do Roleiser, né? A postura do Roleiser, ela é irritante, né? A postura do Roleiser, ela é irritante. O Barreal é um cara que buscava o jogo, é um cara que procurava. Ele tentava muito, né? Tentava muito. E muitas vezes errava muito também. Porque tem um ponto importante. As estatísticas, eu estava até vendo um blogueiro ontem colocando lá um número, né? Colocando o número. Blogueiro é blogueiro, né? Colocando o número que o Guilherme foi o que mais errou na partida. Acho que ele errou 23 vezes, né? O blogueiro vai lá e coloca essa informação. E aí a galera consome essa informação e se não tiver um QI um pouco mais avançado ou habilidade para ler os números ou interpretar os números, vai entender o seguinte: o Guilherme errou tudo que pegou. Não, não é verdade. O Guilherme pegou muitas vezes na bola. Foi o jogador mais participativo do ataque do Santos. Se ele não estava num bom dia, consequentemente ele errou bastante. Então você precisa analisar não só a quantidade de erros, mas a quantidade de vezes que o jogador participa do jogo, que o jogador tenta o gol. É muito simples, né? Se você não pegar na bola, você não erra. A tua estatística de erro está zerada. Mas você não pegou na bola, você não participou. Basicamente essa é a comparação que eu faço do Álvaro Barreal com o Roleiser. É claro que o Álvaro Barreal errou muito mais do que o Roleiser, mas ele tentou muito mais que o Roleiser. O Roleiser se escondeu do jogo. O Roleiser estava se escondendo atrás dos zagueiros. É claro que o Barreal participou muito mais do jogo e errou muito mais que o Roleiser. Entende? Tem até um varandeiro perguntando, né? Perguntando aqui: você tiraria o Roleiser e manteria o Guilherme? Com toda certeza. O Guilherme hoje, você não pode tirar o Guilherme do time. Por mais que o Guilherme seja tecnicamente um jogador fraco, e é verdade, o Guilherme tecnicamente é um jogador fraco. Mas hoje o Guilherme é importante. Você não tem jogador no banco de reservas que vai te entregar mais do que o Guilherme. A torcida pode gostar ou não do Guilherme. Os blogueiros podem gostar ou não do Guilherme. Não tem hoje no banco do Santos Futebol Clube, hoje não tem um jogador que entrega mais que o Guilherme no elenco do Santos. Não tem. Não tem. Então não adianta discutir aqui o Guilherme. Por isso que o Guilherme não sai do time, né? A torcida fica brava, os blogueiros gritam, esperneiam e tal. Por que nenhum treinador tira o Guilherme? Porque ele é o jogador do ataque do Santos mais produtivo. Não adianta você tirar o Guilherme. Ele vai errar? Vai errar porque ele é fraco. Vai errar porque ele é fraco. Ele técnica, eu já disse aqui, qual que é o grande problema na análise do Guilherme? É achar que ele vai entregar mais do que ele pode entregar. Ele não tem condições, em algum momento ou outro, ele vai fazer um gol, ele vai fazer um gol bonito, tá? Mas o Guilherme, a vida toda dele, ele foi um jogador nota 5,5. E ele continua sendo 5,5 no Santos. Em alguns momentos ele tem pico de 6,5, 7. O grande problema é que se cobra do Guilherme o 7, ele não vai entregar isso, ele não tem condições de entregar. Só que o 5,5 do Guilherme é superior
ao 4 do Bilal Brahimi, ao 4 do Gustavo Cabadiero, e desses atacantes todos que o Santos tem. O Guilherme ainda é o nosso principal jogador de ataque. Não tem discussão. Para mim, não tem discussão. Isso não quer dizer que ele seja um grande jogador. E talvez, quando eu digo isso, mostra por que o Santos está capengando no Campeonato Brasileiro, entendeu? Por que o Santos vai aos trancos e barrancos no Campeonato Brasileiro? Porque, pelo incrível que pareça, o Guilherme, com toda a fragilidade, com toda a deficiência, o Guilherme ainda é titular desse time do Santos e vai ser. Isso aí não se discute. Isso aí não se discute. E passa um pouco também no meio-campo essa situação. Eu até disse aqui que eu tiraria o Roleiser. Vocês acreditam que o treinador Juan Pablo Vojvoda vai tirar o Roleiser? Eu não acredito. Sabe por quê? Porque não tem outro jogador com as características do Roleiser no elenco do Santos nesse momento. Gabriel Bontempo está contundido, só volta contra o Corinthians. O Neymar só volta em meados de novembro. O Bilal Brahimi não é meia. Por mais que possa jogar por dentro, não é meia e não tem confiança ainda do treinador para jogar a partida como titular. Então vai acabar sobrando pro Roleiser. Não tem muito o que fazer. Eu mudaria. Eu não colocaria o Roleiser no jogo de domingo. Mas não vai acontecer isso. O Roleiser vai ser titular domingo. Porque se nós tivéssemos já o Ian pronto, o Ian preparado, ele poderia tentar o Ian ali, né? Como terceiro homem de meio campo, revezando com o Zé Rafael a criação. Porque o Ian é um jogador que já jogou nas 3 na base. O Ian já jogou como volante, o Ian já jogou como segundo homem de meio campo e o Ian já jogou até como meia na base. Então ele pode fazer os 3. Ele pode fazer esse papel. E aí você teria um meio campo muito móvel, com Ian e Zé Rafael. Vai acontecer? Eu não acredito. Porque o Ian não teve a minutagem necessária, correta, para que ele chegasse agora domingo pronto e preparado. Nós não colocamos o Ian. É a mesma coisa de eu falar o seguinte: Robinho vai ser titular domingo. Não vai ser. Não vai ser. Não teve a minutagem ainda para se preparar. Ele começa a ter a partir de agora. Eu acho que o jogo passado foi o start para o Robinho começar agora a se preparar de fato, para que algum dia ele seja titular do Santos. Ainda não está pronto. Uma coisa é você entrar aos 70 minutos de jogo, outra coisa é você entrar desde o início. É diferente.